Meu nome é Marcela e esse vídeo corresponde ao conteúdo resumido da aula 4 da disciplina de Pesquisa Bibliográfica e Comunicação Científica do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Lavras. É um guia de tópicos, uma abordagem bem mais superficial do que é visto na aula presencial. E nessa aula 4, que é uma continuação direta da temática da aula 3, a gente trabalha um pouco de plágio nos trabalhos acadêmicos e de maneiras adequadas de fazer uma citação. Então, o que é plágio para a gente aqui? Eu coloquei uma definição aqui que diz basicamente que o plágio, ele não é somente uma cópia fiel e não autorizada, né? Uma cópia ilegal de um trabalho ou de parte de um trabalho. Ele não é uma cópia fiel de parte de trabalho ou de um trabalho. Ele muitas vezes há uma cópia mascarada, sobre outras vestes, né, desse trabalho. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre manifestações de plágio em um trabalho acadêmico, sobre formas em que esse plágio pode se manifestar nos trabalhos acadêmicos, mas então, para além dessa cópia óbvia que é a cópia tipo ipsis literis, a cópia literal de trechos, ou do trabalho completo de trechos, de sentenças, a cópia literal. Então, o plágio, ele tem várias formas, uma delas é, lógico, a cópia literal, mas ele se manifesta, às vezes, de maneira mais sutil nos trabalhos, e a gente vai conversar sobre isso. Nesse momento, vale lembrar que o plágio, o plágio caracteriza-se pela cópia, né, ilegal de um trabalho que já foi escrito, de um trabalho de algo materializado. Então, ideias não são alvos de plágio. Se eu coloco uma ideia aqui de um projeto de pesquisa e alguém usa essa ideia e desenvolve essa ideia, se eu não tenho essa ideia materializada, publicada, documentada, eu não posso acusar a pessoa que usou essa ideia de plágio. Então, plágio a gente está trabalhando com material, com produção, com coisas materializadas. Se a gente pensar no campo das artes, por exemplo, a gente reivindica a autoria de algum material. Então, eu tenho que apresentar o material. Por exemplo, eu gravei essa música antes de fulano, então ela é minha. Ou então eu tenho provas de que eu escrevi anteriormente a fulano. Então, sempre considerado material, as coisas documentadas, e não ideias. Então, como eu ia dizendo, muitas vezes o plágio ele não vai ser ipsis literis, a gente não vai achar ali a cópia literal de trechos ou de sentenças, de ideias, frases, por exemplo. A gente vai achar o plágio, a gente vai se deparar no meio acadêmico com o plágio mascarado, um plágio se manifestando de outras formas. Uma delas a gente já falou, que é a literal, que é o copia e cola, o Ctrl-C, Ctrl-V, facilmente detectado, uma maneira amadora de plagiar, né? Todas não são éticas, né? Todas são imorais, mas o copia e cola é uma forma tão óbvia que tão facilmente detectável. Hoje a gente tem tantos recursos para detectar plágio e que é inaceitável. Uma segunda manifestação, um segundo tipo de manifestação de plágio é através da utilização, a menção no texto acadêmico de dados que não foram levantados pelo autor. Então, o Brasil é um país com 200 milhões de habitantes e essa informação, esse dado apresentado, embora seja de amplo conhecimento, seja de ampla circulação, não foi um dado levantado pelo autor. Então, no texto acadêmico, é bom a gente atribui, a gente coloca ali, dá os créditos, faz a citação, né, faz a referência a quem levantou os dados que nós estamos citando. Então, dados, estatísticas, fatos históricos, mesmo que de amplo conhecimento, de ampla circulação, devem ser referenciados, devidamente referenciados. Então, faça ali sua citação após a apresentação de dados. Isso dá até uma credibilidade, né? Então, se esse dado demográfico que eu exemplifiquei aqui dos 200 milhões de habitantes foi levantado pelo IBGE em 2010, cite IBGE 2010, mostre a fonte daquele dado.
Uma outra forma, eu esqueci aqui de fechar uma aspas nesse item 3, desculpa. Uma outra forma de plágio é quando o autor faz várias citações do mesmo autor. Então, o texto fica com cara de um resumo daquele trabalho, daquele autor que é frequentemente citado no texto. E as chances de conter plágio é muito grande, porque você faz o seu texto baseado nas ideias, nos resultados, no trabalho de uma pessoa só. Então, procurar variar as fontes, fazer contrapontos entre autores, botar os autores para conversar, né, muita gente trabalha com essa ideia de vamos botar os autores para conversar no texto, quer dizer, apresentar pontos de vista, apresentar trabalhos diferentes, variar as fontes de consulta, é muito importante para a gente não cair no risco de plágio. O item 4, também relacionado a essa questão, são longas citações de uma mesma fonte. Então, às vezes, a pessoa coloca um parágrafo inteiro suportado por uma única referência. Quer dizer, as chances de você estar trabalhando uma ideia, trabalhando com plágio ali é muito grande. Busque agrupar, busque autores que concordam com aquele autor original, com aquele autor que você quer citar, e divida os créditos entre mais de um autor. Isso vai dar uma credibilidade bem grande para o seu trabalho e vai evitar o risco de plágio na medida em que, se você vai colocar 2 autores ou 3 autores para suportar aquela ideia, você provavelmente vai ter um texto mais original, mais amplo, visitando as ideias de cada um desses autores. No quinto ponto ali, o plágio de citação, esse é muito comum e eu queria bastante atenção para ele, que é o seguinte: eu leio um trabalho, esse trabalho contém citações interessantes para o meu trabalho, mas eu não leio essas citações que estão lá nesse trabalho, eu simplesmente faço as mesmas citações no meu trabalho, sem ler essas citações. Então, é um plágio de citações, né? Eu leio um trabalho só, importo as citações daquele trabalho para o meu trabalho e, portanto, cometo um plágio de citação. Isso é muito comum. Principalmente, às vezes, a gente vê alguma sequência de citações, assim, muitos autores, eu me pergunto se aquele autor leu, de fato, todos aqueles trabalhos, ou se ele leu um único trabalho que fez aquelas citações e importou. Então, isso é muito comum, eu vejo muito em projetos de qualificação, projetos de pesquisa, vamos ficar atentos para isso, não vamos fazer isso. Se você citou, é porque você leu. Então, quando você cita um trabalho no seu trabalho, está implícito que você leu e você tirou as suas próprias conclusões. Isso, o fato de você ler, evita que você, por exemplo, replique erros. Às vezes, não se esqueça que o autor, quando ele menciona ali um trabalho, ele fez uma interpretação daquele trabalho, uma contextualização daquele trabalho. Às vezes você vai citar, você vai importar essa citação, mas em outro contexto, em outra coisa que não tem nada a ver. Quer dizer, você está cometendo um erro ou propagando um erro. Então, leia, certifique-se dos trabalhos que você está citando. Uma forma comum também, principalmente para quem já está há mais tempo um pouquinho no meio acadêmico, trabalhando com textos científicos há um pouco mais de tempo, é o autoplágio. Quer dizer, vamos supor, eu faço um trabalho, faço um estudo com uma espécie. E depois eu vou replicar aquele estudo com outra espécie. Aí eu pego, os métodos foram os mesmos, então eu vou lá e pego os métodos e copio no segundo trabalho. Isso é errado, isso é autoplágio. Por mais que tenha semelhanças entre os trabalhos, cada trabalho deve ser uma composição original, deve ser um texto original, com sequência original e tudo mais. Então, cuidado com o autoplágio. Eu mesma, quando estudando uma mesma floresta há muito tempo, diferentes aspectos de uma mesma floresta há muito tempo, quando eu for escrever meus métodos, tem aquela parte de descrição da área de estudos, então a descrição não vai variar, a floresta é a mesma, tem as mesmas características, o mesmo clima, porém sempre tenho que tomar cuidado de fazer um texto original para descrever aquela floresta, utilizando uma sequência diferente, informações diferentes, se tiver alguma atualização em dados de clima, por exemplo, eu coloco, para esse cuidado, para evitar justamente o autoplágio, evitar o plágio de si
mesmo. Para que você evite o plágio de você mesmo. E um tipo bem óbvio também é o uso de figuras, tabelas e gráficos de outrem no seu texto, que devem ser devidamente referenciados. Então, se você está usando uma tabela no seu texto acadêmico, uma figura, um gráfico de outro trabalho no seu texto acadêmico, você deve referenciar direitinho. E se você fez uma adaptação, você deve deixar claro que você fez uma adaptação daquela figura. Até no seu próprio trabalho, né? Por exemplo, nas normas da UFLA, se a figura, mesmo que a figura seja de sua autoria, lá na sua tese, se você fez um gráfico, uma imagem, uma figura, e ela é de sua autoria, lá no finalzinho, embaixo da figura vem fonte do autor. Então, mencionar sempre o autor daquela imagem, daquela figura. E eu gosto muito desse outro tipo de plágio, vamos dizer assim, que é bem comum também. Opa, desculpa. Que a Débora Diniz, a pesquisadora, que eu já mencionei na aula passada, no livro dela com a Ana Terra, que é esse daqui, depois eu deixo nas referências da aula o livro. Ela trata como pastiche, que é muito comum também nos textos. O que seria esse pastiche? É um termo importado das artes, né? Mas onde eu tenho a mesma coisa com pequenas alterações, pequenas... como, por exemplo, eu tenho uma sentença e reescrevo essa sentença com sinonímias, alterando sequência de palavras, fazendo pequenas alterações que fazem com que ela não fique a cópia literal da original, mas ainda assim é basicamente a mensagem original. Então, elas chamam no livro isso de pastiche, que seria um termo importado, desculpa, barulhinho, que é um termo importado das artes. E então aqui, ó, eu até ilustrei, ela fala isso num vídeo também. Pense na Mona Lisa e quantas leituras da Mona Lisa existem, quantas releituras da Mona Lisa original existem, né? Todas têm sua originalidade, mas elas carregam aquela mesma essência, né? Com pequenas alterações. Isso é um pastiche. Pense no texto científico, que isso pode acontecer também, quando a gente faz alterações de sequência, de sinônimos de uma frase, pequenas alterações, ajustes, para que tenha um ar original, mas na verdade aquilo é uma cópia de alguma coisa que já foi feita. Então esse também seria um tipo, uma forma de plágio bastante comum num texto científico. E, assim, principalmente para a cópia literal, né, para a cópia ipsis literis, a gente hoje facilmente identifica. Eu trago aqui alguns exemplos de softwares que conseguem detectar plágio. Tem vários na internet, vários softwares livres na internet que você consegue farejar, né, que você consegue detectar a cópia. Então, muitas revistas científicas utilizam esse tipo de software. Muitas instituições, na hora de incorporar os trabalhos, também vão utilizar. Então, cuidado, fique atento. Tente fazer o seu texto mais original possível para que você não caia nesse tipo de farejador de plágio. E a gente está falando do plágio como cópia, como apropriação ilegal, né? E aqui no Brasil é crime, que pode levar até 1 ano de prisão, mais multa e tudo mais. Mas eu acho que para quem, dentro do meio científico, as consequências são muito maiores, né? Quer dizer, se você tem uma carreira acadêmica e você comete um plágio, além do crime, da questão, né, jurídica, além de você ser penalizado na instituição em que você trabalha, com possíveis, por exemplo, perda de bolsas, perda de financiamentos, ou nunca mais conseguir um financiamento numa instituição de fomento, né, numa agência de fomento, por exemplo, ainda fica aquele descrédito na comunidade científica. Quer dizer, uma vez você acusado de plágio ou
alguém perceber o seu plágio, você vai ter que lidar com um descrédito na comunidade científica dali em diante. Quer dizer, isso é muito sério para quem está nessa vida, né? Eu trago aqui alguns exemplos de plágio. Esse aqui que eu coloquei me marcou bastante, porque durante a minha tese eu cheguei a tentar replicar ele com os meus dados, esse trabalho, esse artigo que eu estou trazendo aqui. Eu me deparei com ele, achei interessante a forma como eles fizeram as análises e pensei, nossa, eu vou fazer semelhante. Um dos capítulos da minha tese, vou fazer semelhante. E acontece que nessas indas e vindas de consulta a esse trabalho, uma das vezes eu reparei que ele tinha sido retirado da revista. E a justificativa, tá aqui, até tá atrás de mim, aqui, é que tinha sentenças plagiadas, quer dizer, que feio, né, para quem fez isso, quer dizer, que feio para os autores. Eu lembro que eu fiquei, nossa, tem isso de plágio, porque às vezes quando a gente está fazendo a tese, a gente se esquece, né, disso. A gente está tão envolvido no nosso trabalho que a gente esquece de verificar as coisas. Então, foi um choque para mim e me marcou bastante esse caso de plágio, então eu trouxe para vocês. Esse caso aqui também, essa notícia que eu li, que me chamou bastante atenção também, de plágio em vários jornais de medicina na África. Quer dizer, essa reportagem traz aqui dados que existe cópia de 1 a 6 sentenças sem atribuição em 134 papers dos 500 avaliados aqui. Então, quer dizer, é uma prática comum, né? Vamos dizer assim, e totalmente legal. E alguns trabalhos, olha aqui, mais de 6 sentenças copiadas em 83 papers, quer dizer, é muita coisa, gente. 6 sentenças é muita coisa. Então, jornais de medicina, né, é complicado. Ética, complicado. Trouxe esse caso aqui também, que ficou famoso, não sei se vocês lembram, da clonagem de embriões. Foi um escândalo, né? Ele tinha publicado numa dessas grandes revistas e estava ali na fronteira do conhecimento na questão da clonagem, e depois foi descobrido que descobriu-se, né, que esse pesquisador fraudou dados então não necessariamente é plágio, mas é uma prática fraudulenta, né? É má conduta má conduta científica, quer dizer, outra manifestação dessa má conduta científica que pegou bem mal. Imagina, acabou com a carreira dele, né? Tá, então falamos do plágio, que é um problema sério, é um problema comum. Como evitar? Como evitar o plágio? Bom, a principal maneira da gente evitar o plágio, a principal estratégia para se evitar o plágio é a utilização do recurso da citação de maneira correta, de maneira adequada, quer dizer, atribuição dos créditos, das referências do texto aos autores que de fato apresentaram aquelas ideias, né, aos autores da ideia. Então, atribuição de créditos, de referências de maneira adequada ao longo do seu texto. Eu trouxe aqui só para a gente ilustrar, deixa eu me colocar aqui. Esse parágrafo, aquele trabalho de Albuquerque que eu falei da aula passada, lembra do editor de área no final de carreira e tal? Ele exemplifica o plágio que aconteceu com ele mesmo, de que ele foi alvo de plágio, com essa situação aqui, ó. Então, o parágrafo que ele encontrou no trabalho, ele encontrou esse primeiro parágrafo num artigo publicado. Vejam, o verdadeiro objeto da investigação etnobotânica não é a planta na dualidade, termina lá com amplo que a relação do binômio cultura-planta exprime. E
a referência ao trabalho dele. Sendo que o texto original dele, o alvo do plágio, é o seguinte: o verdadeiro objeto da investigação botânica, lá, 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 lá. Aí vejam que tem uma continuação para esse parágrafo, e cai para um segundo parágrafo, combinam-se as experiências, lá, 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 e termina com binômio cultura, planta, exprime. Quer dizer, o primeiro parágrafo, o que plagiou, fez um recorte de 2 trechos, combinou esses 2 trechos e atribuiu ao Albuquerque. Isso é plágio. Além de ter copiado ali ipsis literis, né, de estar literalmente as sentenças, ainda fez uma combinação, não deixou claro que aquilo era uma citação direta, que eram as mesmas palavras. Então, essa não é a maneira adequada de realizar a citação. Isso aqui é plágio. Mesmo que ele tenha atribuído lá ao Albuquerque 2002, ele fez um plágio, ele fez uma cópia indevida. Não, mas como seria a forma adequada da gente realizar essa citação? Primeiro, a gente tem que entender que existem 2 tipos de citação. A citação direta, que eu diria, pouco utilizada hoje em dia. Poucas vezes a gente cita literalmente o que o autor diz. Mas, se formos citar literalmente o que o autor disse, como o slide anterior fez, a gente deve usar aspas, deve deixar claro que aquilo são as palavras do autor. É uma cópia igualzinho ao do original. Então, a citação direta, ela é uma cópia, a gente usa as palavras mesmo, as palavras idênticas ao do autor que a gente está citando. Sendo que essa citação das mesmas palavras do autor que a gente está citando pode ser uma citação curta, em que a gente usa aqui as aspas, ou uma citação longa, de um parágrafo inteiro, de um trecho inteiro, em que aí a gente vai usar aquele recurso do recuo, lembra? Que o texto fica mais ou menos com aquela carinha ali, ó, um recuo, e aí um trecho inteiro do trabalho original com as mesmas palavras. Como eu disse, isso é pouquíssimo utilizado na nossa área. A gente não... quando faz uma citação direta, a gente usa aspas, quer dizer, uma citação direta curta. Tem-se uma regrinha de mais de 3 linhas, né? A gente partiria para o recuo, seria uma citação longa, mas isso a gente nem trabalha muito porque é pouco utilizado na nossa área. Quando utilizamos a citação direta, utilizamos a citação direta curta, menos de 3 linhas, com utilização de aspas, para deixar claro que aquelas são as palavras presentes no trabalho original que a gente está citando. Já a citação indireta a gente faz bastante, ela também é conhecida como paráfrase, e então a gente vai trazer com as nossas ideias uma interpretação, a gente vai contar mais ou menos com as nossas palavras o que a gente leu no trabalho que a gente está citando. Então aqui, nessa coluna aqui de exemplo da citação direta, eu trago algumas coisas, de acordo com a matéria, a pesquisa bibliográfica é apropriada para os primeiros estágios da investigação, quer dizer, eu conto com as minhas palavras, a minha interpretação, as minhas palavras, o meu jeito de escrever, o que eu li lá no trabalho. Então isso é uma paráfrase, é uma citação indireta. Diferente daquilo que a gente viu lá do pastiche, que eu mudo um sinônimo, Não, aqui eu conto a história que eu li, como se eu estivesse contando uma história mesmo. Quando alguém te conta uma história e você vai passar essa história para outra pessoa, você não usa o seu jeito, sua linguagem, seus termos, sua sequência, sua visão, você não contextualiza da sua maneira. Aqui é a mesma coisa. Citação direta adequada é isso, é você contar a história contar, usar suas palavras, seu jeito para fazer aquela citação. Então, isso é citação indireta ou paráfrase. Isso é basicamente isso é muito do corpo do nosso texto, né, na nossa área. Então, vamos fazer direitinho. Então,
Idealmente, né? Idealmente, como que vai se dar o texto científico? A partir do estudo, né? Eu vou me debruçar na revisão bibliográfica, a partir de estudo, da leitura de vários materiais, eu vou compor o meu próprio texto. Eu vou compor um texto original e usar as citações como suporte para os dados e ideias apresentadas. Então, o texto é original e eu vou recheando ali com citações que vão dando suporte, vão referenciando ideias e dados apresentados. Mas o texto, a composição é original. E aqui a gente volta aquelas dicas da aula passada, de ter um roteiro para o texto, de conhecer o esqueleto do texto, as ideias eu vou compondo o texto e vou recheando com trabalhos que suportem, que deem suporte àquelas ideias apresentadas ali, ao meu texto, né, propriamente. Então, o texto é original. Se a gente fizer assim, o texto vai ser original, vai ser um texto nosso e o risco de plágio é zero, nulo. Então eu trouxe aqui, ó, revista boa, Scientific Reports, Nature. Trabalho aqui de 2017 e tal. Vejam como aqui eles nem usam utilizar as citações, as referências no texto, nem estão em forma de texto, estão em forma de números, né? E aí a gente vê que como que o texto é fluido, original e aqui, ó, forma de números. E a composição, o texto é totalmente original e as referências são usadas simplesmente para dar suporte às ideias. Então, se ele fala que a biodiversidade, na primeira sentença, que a biodiversidade é ameaçada pela perda de hábitats naturais e pelas mudanças climáticas, esses trabalhos aqui, 1 a 3 que ele citou, vão ser trabalhos que trazem dados, que trazem comprovações, que vão dar suporte a essa frase que ele colocou. Se depois ele fala que florestas tropicais estão sob uma pressão particular, enquanto são os biomas mais diversos no planeta, ele vai trazer ali a referência 4, ele vai trazer um trabalho que comprova, que mostra que as florestas que são os biomas mais diversos no planeta. Quer dizer, as referências vão dando só suporte àquelas ideias, àquela composição, aquele texto original que ele fez. Eu falo isso porque eu, quando iniciei na carreira, o primeiro trabalho acadêmico que eu fiz, assim, um dos primeiros trabalhos acadêmicos que eu fiz, que foi o meu trabalho de conclusão de curso da graduação, eu tinha uma ideia de que toda sentença que eu escrevia no meu texto, ela tinha que ser oriunda de um trabalho. Então eu queria dizer que as florestas estavam sob pressão. Eu procurava alguém que tinha dito, as florestas estavam sob pressão. Desse jeitinho, pegava essa sentença, colocava no meu texto e colocava a citação. Então, eu tinha a ideia do texto científico como um mosaico de frases ditas por outros e que eu tinha que atribuir na citação. Como vocês podem ver, essa ideia não está certa. O ideal é você fazer um texto original e ir colocando um texto seu e ir colocando as referências para dar suporte. E nesse sentido, gente, uma das estratégias, né, principalmente aqui na discussão, talvez, é agrupar de novo aquela coisa do botar os autores para conversar, apresentar concordâncias e divergências entre os estudos, né? Olha um exemplo aqui, um exemplo legal de referências. Tal resultado também foi encontrado para outras espécies na região de estudo, como Eucalyptus sp, aí o autor A, Pinus sp1, autor B, Pinus sp2, autor C. Porém, esse resultado diferente foi encontrado para essas espécies em outra região, autor D. Quer dizer, colocando os autores para conversar, agrupando concordâncias e divergências. Aqui não tem cópia, aqui não tem nada. Aqui tem uma composição original, utilizando referências e citações para compor, para suporte, para ilustrar
uma ideia, um ponto, para fazer um contraponto. Aí depois aqui, idealmente, aí eu continuo, esse texto teria uma continuação em que são explicados por que dessas concordâncias e divergências, enfim. Aqui está um exemplo legal de como colocar, de uso de citações, né, de uso de referências. Aí, na aula, a gente faz uma discussão de algumas coisas que estão em desuso, principalmente na nossa área. A gente já conversou um pouco sobre a citação direta longa, né, aquela que se dá com o uso do recuo, que seria, então, a cópia, o uso das palavras originais de um parágrafo, de um trecho mais longo, igual, né, o do original, só que apresentado de maneira adequada, com recuo, referência explícita, tudo. Isso é uma das coisas que está em desuso. A gente não vê artigos originais de pesquisa na nossa área com esse tipo de citação. Então, eu diria que a citação direta longa está em desuso, até a curta, né, com aspas, também, mas essa a gente ainda acha algum conceito, alguma coisa que a gente ainda acha, a gente ainda usa. Outra coisa que está em desuso também, e que era utilizado bastante no passado, quando era difícil a gente chegar nos trabalhos originais, né? Hoje em dia a gente tem acesso facilitado às fontes bibliográficas, né? Mas antigamente não era assim. Então, existia o recurso do APUD, que é aquela citação da citação, né? O tal do citado por. Então, por exemplo, aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, eu coloquei de marca d'água aqui, mas no modelo serial de fulano, aí o ano do fulano, APUD ciclano 93. Quer dizer, o autor desse texto aqui, o autor desse parágrafo, não leu esse trabalho de 72. Ele leu apenas o trabalho de 93 e está citando com o uso do APUD. Quer dizer, ele leu o trabalho de 93, que cita o trabalho de 72, ele não teve acesso por algum motivo ao trabalho de 72, então ele fala que ele leu, ele está apresentando uma ideia do de 72, lido no de 93. Então, uma citação da citação, né? Isso está em desuso. Hoje em dia é quase injustificável, né? Não se justifica, visto que a gente tem acesso mais amplo às referências. A gente consegue, de uma forma ou de outra, chegar nos trabalhos, mesmo que eles sejam antigos, mesmo que eles sejam de difícil acesso, a gente consegue chegar. Então, o APUD está em desuso na nossa área. Não sei em outras áreas humanas, né, como é que funciona isso, mas para a gente, ciências agrárias, né, isso está em desuso. E só para esclarecer, muita gente pergunta, se eu quiser usar o APUD, eu tenho que colocar na minha lista de referências ambos os trabalhos? Não. Se você utilizar o APUD, você vai colocar apenas o trabalho que você leu. Nesse caso aqui, o autor desse trecho aqui leu apenas o Nardi, né, 93, então ele vai colocar na lista de referências apenas quem ele leu, que foi o Nardi, 93. Então, está em desuso a questão do APUD. Bom, era isso para a aula de hoje. E conforme eu disse, esse é um conteúdo resumido. Na sala de aula a gente pode discutir casos particulares, situações particulares, mas esse é um guia de tópicos da aula. Então, é isso. Obrigada. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar, qualquer sugestão, por favor, me mandem nesse e-mail aqui.